E aí galera, beleza? Eu sou o Caio, como vocês já estão cansados de saber, e hoje um vídeo para me despedir de um ano muito especial, 2022, o ano da tecnologia. Eu não poderia deixar de usar o meme, né? Mas foi o ano também que o Rede Poderosa deu uma alavancada muito boa, né, gente? Muito conteúdo, a gente avançando para várias áreas, inclusive aqui para o YouTube, nesse projeto que ainda é novo, mas que é uma satisfação enorme poder ver e colher alguns pequenos frutos disso já. E bom, como esse bota fora, como esse vídeo de despedida de um ano muito especial, eu vim trazer aqui o que foram as minhas melhores leituras de 2022. E diferente do vídeo de expectativa para 2023, em que eu coloquei 7 leituras só porque eu sou péssimo fazendo listas, eu reconheço que eu sou péssimo fazendo listas e trouxe uma montoeira de coisa que eu li. Algumas fizeram parte aqui do podcast, outras não, né? Graças a Deus, a gente tem uma vida uma vida em que a gente pode ler coisas que nós queremos e não precisamos fazer conteúdo disso. E elas estão emboladas aqui no meio dessa pilha gigantesca. E conforme forem aparecendo, eu vou falando. E logo de primeira, eu trouxe Angola Janga. Setembro foi um mês muito especial, porque mexer com quadrinhos não é uma parada tão comum aqui no podcast, né? A gente só tinha feito o Berlim, do Jason Lutz, que também foi um sucesso. E, cara, Angola Janga tem essa questão de ser uma reescritura da história como a gente é apresentado, né? Uma história de resistência. A obra do Marcelo de Salete tem essas ligações do passado colonial até o contemporâneo agora. E aqui, né, o último capítulo deixa isso bem evidente, mas toda a obra dele tem essa extensão temporal muito grande, né? Uma extensão temporal que cobre o Brasil. E é maravilhoso, vocês estão vendo o traço, a construção narrativa é belíssima, a pesquisa e história por trás é belíssima, a figura do Marcelo de Salete é importantíssima para a literatura brasileira, sabe? Então foi um mês em que tudo casou muito legal, tudo casou muito bonito. Eu falei isso também no episódio que foi o último episódio do ano, né, no BO de Melhores do Ano, em que a gente convidou uma galeraça que fez parte do nosso ano para falar. Mas eu e Paty elegemos algumas das leituras que nós fizemos durante o ano como as melhores, e Angola Janga entrou tranquilamente, porque é um livraço, tem um contexto do podcast que é muito forte, eu não consigo me desprender disso. E é isso. Leiam Angola Janga, leiam Marcelo de Salete, vale muito a pena. E serei um leitor quanto mais sempre. E mantendo a linha do podcast, isso não foi orquestrado. Esse aqui foi um dos preferidos da Paty no episódio de final de ano. Eu não coloquei na minha lista, porém foi uma experiência de leitura maravilhosa. O que acontece quando um homem cai do céu, da Leslie Neca Arimar, editado pela Capulana. É uma autora jovem, muito jovem e já premiada. Aqui temos 13 contos, se eu não me engano, em que várias situações são colocadas, tanto em relação às personagens mulheres, principalmente sempre muito fortes, quanto a forma como esses contos se desenvolvem no seu gênero literário, digamos assim, né? Existem contos de ficção científica, existem contos de terror, existem contos que é uma comédia pura, existe um conto que é uma tentativa de uma formação, existe muito drama, sabe? E sempre nesse lado da migrância, dessa dupla nacionalidade, ou dessa dúbia nacionalidade, ou dessa plurinacionalidade. É muito legal. O marcadorzinho ficou aqui do Cebular, nossos parceiríssimos. É um livraço, cara, um livraço, vale muito a pena. Conheçam o trabalho da Capulana, principalmente, é uma baita editora. E conheçam o trabalho da Leslie Neca Arimar, que deve publicar mais coisa por aí. Espero que sim. Uma autora muito jovem, já premiada, muito talentosa.
Bom, continuando na linha do podcast, esse também não entrou na minha lista, entrou na lista da Paty, mas não tem como não mencioná-lo. Memória para o Esquecimento, do Mahmoud Darwich. Ele é simplesmente a voz palestina, né? O autor palestino. E esse livro conta a história de um dia de bombardeio. Basicamente é isso. Não tem muito o que falar, é um livro que está todo marcado, todo rabiscado, vocês podem ver. E além disso, uma leitura muito prazerosa de se fazer, né, dentro dos limites do possível. Os vestígios que ele deixa aqui de memória, de poesia, de autoficção, propõem um modelo narrativo muito próprio que dá voz, né, a todo um povo explorado continuamente aí há 70, 80 anos quase. Livraço, absolutamente livraço. Leiam. Trabalho impecável da Tabla, que está trazendo muitos autores árabes, né? É o foco da editora. E talvez, assim, dos que eu li, o melhor trabalho, inegavelmente. Bom, e aqui a gente vai com o nosso queridinho. Agora é rasgação de seda, né? O melhor rabugento em língua alemã que já passou pela terra. E ó, que rabugento em língua alemã, a gente tem muitos, né? Mas esse é Mestres Antigos, do Thomas Bernhard, que também foi motivo de um episódio aqui com o BBL, o Boletim Bravo dos Livros, com as meninas do Eu Não Sei Logaritmo. E, cara, o que falar de Bernhard, né? Um capítulo que nunca se termina, né? Ele começa aqui na primeira folha e vai no mesmo parágrafo até a última, de uma crise cultural, uma crise estética, uma crise moral, uma crise ética, uma crise política, que se permanece no pós-guerra austríaco, ao tentar negar ou ao tentar impor um modelo cultural que não abrace os acontecimentos dos anos 30 e 40, mas que ao mesmo tempo abrace, né, a sensibilidade do Thomas Bernhard para conseguir colocar esse impasse em literatura através dos personagens mais excêntricos possíveis, dá um tom muito interessante a um fenômeno que vira e mexe os grandes círculos, né, os círculos letrados ou os círculos de elite negam existir. E, cara, Bernhard sendo Bernhard, não tem errada, livraço. Bom, indicação dupla agora. Os dois últimos livros da Alejandra Pizarnik, publicados aqui no Brasil pela editora Relicário, que faz um trabalho excelente na tradução do David Diniz. O Inferno Musical, Extração da Pedra da Loucura. Assim, Alejandra Pizarnik é isso, é uma poeta que não comungou com o movimento da sua época, né, o realismo mágico. Ela esteve fora desses círculos, ela se isentou muitas vezes até de um posicionamento político mais evidente, porém é uma autora que, para mim, para o tipo de literatura que eu gosto de tocar, ela é inevitável, porque ela tenta fazer um mergulho dentro de si, né? Ela escava dentro de si situações que são muito pungentes e muito alarmantes em relação à sua postura, em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação a ela mesma. Então, aqui a gente tem finalmente traduzido para o português, em edições belíssimas, agora são 4 livros, a obra poética dessa, que é uma das autoras mais interessantes, para dizer o mínimo, da América Latina, na segunda metade do século XX. O Inferno Musical, Extração da Pedra da Loucura, as cores, né, esse grená e esse verde meio metálico, tipo, tudo nessa edição é maravilhoso. E recomendo demais. Leiam a Alejandra Pizarnik. Eu não mostrei por dentro, eu acho, né? Porque eu tô com os 2 livros na mão.
mas o trabalho editorial é simples, é muito conciso, mas é muito bonito também, né? Ele dá uma clareza e uma austeridade que a própria poesia da Alejandra Pizarnik oferece, sabe? Então, a edição é muito redonda, é tudo muito redondo, é um trabalho muito bem pensado. Eu diria isso, um trabalho muito bem pensado, de verdade. Nossa, essa pilha é bonita, hein, cara? Que isso, nem parece que sou eu que tô fazendo ela. Bom, talvez aqui, eu não ouso dizer que não ouso cravar, mas muito provavelmente o livro que mais me chocou no ano e dessa forma talvez eu elencasse como melhor leitura do ano pra mim. Margarida Vale de Gato, Atirar para o Torto. É o ano 4 da coleção, né, que é a coletânea de poetas portugueses que a Macondo faz. E foi o primeiro livro, se eu não me engano, absolutamente gigantesco. Não tem o que falar, tipo, gigantesco. O que a Margarida faz aqui, a poesia, a flor da pele, assim, de uma forma absurda. É muito forte, é muito técnico, é muito sincero e é muito interessante porque ele vai no fundo das próprias possibilidades, né? Ela vai no limite da própria capacidade, inventividade, técnica. E isso é muito interessante, sabe? Ela entregou tudo. Ela entregou tudo, né? É um livro que te entrega o que há de mais brilhante na poesia em língua portuguesa que a gente pode encontrar, sacou? Esse livro aqui vale ouro demais, assim. É maravilhoso. Margarida Vale de Gato, Atirar para o Torto. Como não poderia deixar de faltar, temos aqui a minha poeta brasileira preferida, né? Ana Martins Marques, com Risca Esta Palavra, o último livro dela. Não é meu preferido, tá? Meu preferido continua sendo o Livro das Semelhanças, mas aí existe uma condição afetiva muito forte. Porém, é um livraço, né? É Ana Martins Marques escrevendo. E quando ela escreve, você lê e você venera. Não tem muita saída pra ela. O projeto da Companhia das Letras, naquela linha de poesia que eles já fazem há mais de uma década, se eu não me engano, é maravilhoso. Tipo, Ana Martins é uma poeta que mexe muito com aquilo que é visível, né? E reformula o que é visível. Eu acho que isso é muito incrível também. Ela dá sentido a alguns objetos ou ao sentimento imbuído a alguns objetos e ela consegue explorar isso de uma forma muito bonita. Então é uma poesia muito imagética que extrapola a imagem, ou extrapola o símbolo, ou extrapola a própria transformação em algo sólido, né? Ela vira sólida para depois desvirar. Eu acho um jogo incrível, e Risca Esta Palavra entrou nessa. Muito bom de verdade. Gente do céu, tá ficando bonito isso aqui. Vamos lá. Aqui, cara, junto com Atirar para o Torto, meu Deus, esse livro me pegou muito. Eu li primeiro em espanhol e depois achei essa ediçãozinha aqui em português. E bom, vocês vão ver que tá todo grifado, todo rabiscado. Porque é isso, é um livro que merece. Salão de Beleza do Mário Bellatin, o autor chileno radicado no México e basicamente produziu toda a sua obra lá. Então, pra mim ele é muito mais mexicano que chileno, né? É um livro que é sensível, duro, triste, explora
as dores de uma época, né? Ele fala justamente sobre o boom de AIDS no México, entre a comunidade travesti nos anos 90, e aí conta a história de uma travesti que tinha um salão de beleza, colocou dentro daquele salão de beleza uma série de aquários por uma questão estética, etc. E com esse boom de AIDS, ela transformou o salão de beleza num mortuário, né? E nisso, essa questão do aquário mesmo, por exemplo, se transforma e toma uma conotação completamente diferente. E ver a construção disso aqui em tão poucas páginas, sabe? São 80 páginas de um livro que é menor do que minha mão, né? Um livro de bolso. Então é muito curtinho, muito rápido. E ver como ele transforma isso daqui de uma maneira tão concisa, tão profunda e tão cheia de vida, né? Apesar dele estar falando de uma época tão triste, mas como ele movimenta os humores e como ele coloca a época da personagem e a visão dessa personagem em relação a tudo aquilo que a rodeia, como ele faz essa questão nostálgica e atravessa o tempo da personagem, né? E tenta propor ou ensejar alguma perspectiva de um futuro recente, tipo, um futuro muito próximo daquele presente que totalmente devastador. Assim, é uma complexidade, uma construção, uma forma de fazer literatura que é completamente avassaladora. É um dos meus livros preferidos do ano, sim, e muito provavelmente da vida, né? Tipo, é um livro que não sai da minha cabeça, é uma referência, é um trampo que eu falo assim, tipo, num dia, quando eu tiver, né, expertise suficiente, que eu gostaria de mexer, que eu gostaria de traduzir, que eu gostaria de trabalhar com. Porque eu acho que aqui existe, assim, o mais próximo possível da perfeição, sabe? É um livro absurdo, assim, completamente absurdo. Salão de Beleza do Mário Bellatin saiu pela editora Leitura do Século XXI. É uma editora bem pequena lá do sul do país, cara. Procurem, porque vale muito a pena. Voltando ao podcast, não tem jeito, a gente leu bastante coisa esse ano, né? Um dos últimos livros do ano que a gente tratou foi o Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov. Todo mundo sabe o que eu achei do livro pelo episódio, muito entusiasmado. Mas é muito interessante você ver a proposição de uma utopia, né? Uma utopia muito ligada a uma perspectiva de futuro que estava sendo batalhada, né, nos idos de 1910. O livro foi lançado em 1908, se eu não me engano, né? E depois consolidado com a Revolução Russa em 1917. Mas as ideias de Bogdanov, às vezes muito experimentais, elevadas a uma radicalidade, a uma exploração, e é para isso justamente que utopias existem, né? Para elevar a exploração e criar uma alternativa capaz de compreender o desejo, né? Compreender, aprender e explorar os desejos daquele modelo de sociedade que é proposto. E o Bogdanov faz isso de uma forma brilhante, absolutamente brilhante. Agora já com Flags, né, já faz parte da minha transformação promovida aí pela Patrícia, todo rabiscado também, cheio de anotação, porque é assim que eu leio. Desculpem aí se vocês têm alguma fobia, não posso fazer nada por vocês, mas é um livraço, um trabalho lindo da Boitempo. Deveria estar sendo mais divulgado, inclusive. Eu acho que a época, inclusive, é propícia, né? A gente escolheu falar no mês da eleição e eu acho que esse livro deveria ser mais explorado pelos círculos radicais hoje em dia. E por falar em círculos radicais, outro livro que nós comentamos, Jamais o Fogo Nunca. Nós fizemos esse episódio com a Ju, do Coisas que Leio. Foi um episódio muito gostoso de gravar, a Ju sempre fazendo parte aqui do podcast.
E aqui é um livro muito interessante porque ele fala de um período de transição, né? Logo assim que Pinochet morre e você tem uma transição democrática no Chile, o que acontece com as células radicais que foram completamente destruídas naquele período, né? E aí você tem uma exploração dentro da vida de um casal exilado num apartamento muito pequeno, em que o companheiro é completamente dependente da mulher e as coisas se dão de uma forma muito aviltante, na grande maioria das vezes. Essa mulher trabalha cuidando de idosos, né, numa casa de idosos, então tem toda essa questão da brincadeira com a palavra célula também, né, a célula política, as células que vão envelhecendo e morrendo com o tempo, né, tem todo um esquema que eu achei muito interessante. E é um livro forte, cara. Ele é um livro que ele me deixa desconfortável de comentar, assim, porque ele aparece de muitas formas diferentes na minha cabeça e mesmo para fazer o episódio eu já não tinha, né, quando eu estava mergulhado no livro, pesquisando as coisas, eu já não tinha um total conforto de construir uma ideia exata sobre ele. E agora muito menos. Eu acho que isso também parte muito do registro da Djamila, um registro fragmentado, que apesar de ter, né, os capítulos, os parágrafos divididinhos aqui, com capítulos, etc., ele tem um tempo fluido, um tempo que não é tempo também, né, porque essa questão de ser essa transição democrática, ela é implícita no livro, né, não é revelada a toda prova, assim, né? Não é jogada na nossa cara. Mas existe muita coisa que me faz ainda ficar, não relutante, mas não sei se desconfortável para definir esse livro, sacou? Eu sei que é uma leitura que fica comigo e foi uma das melhores do ano, fatalmente. Bom, continuando a lista. Continuação de Ideias Diversas, do César Aira. Esse aqui foi lançado pela Papéis Selvagens, que é uma editora pequena do Rio de Janeiro, se eu não me engano. César Aira é um dos meus autores favoritos. E é uma coleção de fragmentos, é como se fosse um diário, né, de anotação dele. Só que o diário de anotação de César Aira é puro ouro, sabe qual é? Então aqui tem muitos toques sobre literatura, principalmente, mas sobre política, sobre o dia a dia, sobre tecnologia, sabe? Sobre estudos que ele fazia sobre arte e outras coisas assim. E é um deleite, cara. É um deleite, assim. É uma coisa para você sentar e admirar um pensador que consiga produzir esse tipo de coisa. O César Aira é gigantesco. Eu espero vê-lo mais publicado aqui no Brasil, porque eu acho que ele tem mais de 80 livros e não chegaram nem 10 aqui direito. Mas esse foi um, e ainda bem. Muito bom de verdade. Lições muito valiosas, sabe? De anotações cotidianas do cara, assim. É bizarro. Bizarro. César Aira é um monstro. Voltamos ao podcast. Um ano de leituras maravilhosas. E esse, com certeza, é o motivo da melhor leitura do ano pra mim no podcast. Pelo livro que é O Despossuídos. Se eu teci elogios ao Estrela Vermelha do Bogdanov, eu colocaria o dobro de recomendação para esse aqui, sabe? A Ursula K. Le Guin tem uma capacidade incrível de criar novos mundos, né? Ela divide aqui em dois. E além disso, usar de ferramentas, né? Usar da linguagem para conseguir trazer mais verossimilhança pro que é Os Despossuídos, sabe? Ouça um episódio, foi feito em parceria com a Gisele, inclusive, e aí vem o motivo também de ser um dos grandes do ano. A Gisele Eberspecht é muito nerdzinha de literatura, né? Tem um canal aqui no YouTube também, todo mundo conhece. Ela preparou muito material, a gente também foi atrás e a gente mergulhou no livro de uma forma muito maneira, muito profunda, muito bacana.
sabe? Essa edição aqui tá novinha, porque a minha, que tá toda rabiscada, eu dei de presente. Então ela tá com cheiro de novo, tá com as páginas meio coladas ainda. Mas é um livro que eu naturalmente vou reler, sabe? Naturalmente eu vou reler, só não tenho tempo pra fazer isso agora. Mas a vontade é morar dentro desse livro aqui, cara. Que livro real, assim. É gigantesco, absurdo. Continuando o podcast. Nosso tour de force do ano, nossa série O Outono da Idade Média. Não tem como não ficar aqui, porque é isso, assim. Ele acabou conquistando nosso coração à força, mano. Basicamente é isso. E a aula da Nayara, no último episódio, no quarto episódio, foi meio que um sonho realizado, né? De você conseguir trazer uma pessoa que dedicou a vida inteira dela a pesquisar o Huizinga, né, que trabalhou com o texto, ela revisou a tradução, ela fez a introdução dessa edição da Penguin aqui, que é a que está em circulação hoje, e ela simplesmente chegou e deu uma aula pra gente, o que coroou todo esse esforço que foi ler. Não é um livro fácil, não é um livro rápido, é um livro que envolve uma série de contextos. Foi aqui que eu comecei a aprender a colocar as flags. Você vê que ainda tem poucas, né, pro tanto de anotação que a gente fez. Mas, pô, cara, o Outono da Idade Média, assim, morro de carinho por ele. Muito carinho mesmo. E não tinha como não aparecer por aqui. E aí, esse aqui é um livro que eu desejava há muito tempo, cara. Muito tempo. Ricardo Aleixo, um dos maiores poetas em atividade no Brasil. O cara é simplesmente fantástico. E esse livro foi publicado acho que em 2017, né? Aqui, Belo Horizonte 2017, pela editora Crisálida, junto com a editora Lira, duas editoras pequenas. E, cara, é um trabalho maravilhoso, tipo, a forma como existe uma mistura de cotidiano, um cotidiano sincrético, um cotidiano ancestral, junto com um cotidiano muito duro, sabe qual é? E a forma como o corpo está misturado com a cidade, com o hábito, tudo estão nesses versos aqui, sabe? Eu acho maravilhoso, é um livraço. Foi meu desejo durante muito tempo, muito difícil de achar esse livro a um bom preço. E eu consegui através da Nina, do sebo Alfarrábio, Cronópios e Famas. Eu sempre recomendo aqui também. São os dois sebos que, assim, eu tenho um carinho enorme, né? Tanto o Cebular quanto o Alfarrábio. E, cara, absurdo, assim. Ricardo Aleixo é um cara que, quanto mais se lê, mais gigante ele fica. E quando você o vê, né, performando a poesia, ele fica ainda maior. Assim, é um absurdo de cabo a rabo. Mas Antiboi, sei lá, né, tem aquela questão do desejo antigo. Não tem como fugir disso. Ou tem, e eu não quero. Não sei. Outro cara gigante, Roberto Piva, Ciclones, na edição da Nanquim. Livrinho, cara, que mistura tudo que é Piva, assim, né? É muito sincretismo, muito surrealismo, muitas experiências com o corpo, com a sexualidade, nesse caso aqui com o xamanismo. Foi uma época em que ele estava muito afim de descobrir questões religiosas indígenas, sabe? E a única parada que eu não gosto muito é a letra rosa, porque em certos ambientes dá uma atrapalhada, né? O contraste não fica tão bom. Mas, assim, como livro, não tem o que falar. É o Piva, tá ligado? É o Piva, é o Ricardo Aleixo, é a Ana Martins Marques, é a Margarida Vale de Gato, é a Alejandra Pizarnik. É essa galera aí só. Pouca coisa, quase nada. Não poderia deixar de ter um Roberto Bolanho aqui, né? E esse aqui, pra mim, é o livro em que ele finaliza melhor, tá? É o melhor final do Bolanho. Pra mim, sem sombra de dúvida. As últimas 10, 15 páginas são espetaculares.
Melhor ainda do que Os Detetives Selvagens, do que 2666, do que Estrela Distante, ou o que seja, tá? E eu tenho muito carinho por esse livro. Ele foi um motivo de muitas conversas com a minha irmã, Fernanda Marão. Continua sendo, na verdade. E eu li pra gravar um Reels, na verdade, assim, né? Pra gravar um Reels não, né? Eu tive a ideia no mês que a gente leu As Lembranças do Porvir, da Helena Garro, e não tive como falar dele sem reler. Então foi um trabalho que eu me dei a mais, mas na verdade foi um grande prazer, cara. Foi um grande prazer. Reler Bolanho é uma parada que sempre não tem como, né? Eu sempre fico feliz, né? É um cara que melhor sintetiza muitas das coisas que eu entendo como literatura, pra mim, né? Obviamente. E o Amuleto vem muito nisso, sabe? Ele fala muita coisa aqui nesse livrinho bem curtinho de 120 páginas. Leia o Amuleto. Melhor final total. Outra releitura, mas não tem como deixar passar, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. O romance que basicamente deu origem ao realismo mágico na América Latina, não sei, acho isso muito pretensioso, mas com certeza um romance definidor de uma época, isso não tem como fugir. E aí existe a questão do, do, do que é morte, do que é vida, do que é presença, do que é ausência, do que é paternidade, do que é filiação, do que é comunidade, né? Enfim, uma série de situações, um jogo de espelhos brutal que vale quantas releituras forem possíveis, né? Tipo, se você quiser reler Pedro Páramo todo ano, ele vai te dar elementos e mais elementos e mais elementos e mais elementos para você se encontrar ou se perder. Então, Pedro Páramo, do Juan Rulfo, eu sei que tem uma edição bonitona agora, né, capa dura e tal, mas eu tenho muito carinho por essa edição da Veste Bolso ainda. Muito carinho mesmo. Acho muito maneirinho. Por fim, eu trouxe logo uma trinca, tá? Vou falar de cada um separadamente, mas é de um dos poetas favoritos. Atualmente é um cara que eu leio muito, comento muito. Se você me acompanha nas redes sociais, sempre vai ver um comentário sobre, que é o Edmilson de Almeida Pereira, mineiro. Esse aqui é o Plaquete de Quixi, que é um mito angolano de 9 cabeças, uma parada assim. É um plaquete muito pequenininho, né? Naturalmente é um plaquete, mas muito forte, centrado nessa temática do Dikshi, sabe? E ele transfere isso para uma questão de violência, da realidade de um homem negro na sociedade brasileira. Então existe toda uma conversão, uma releitura de um mito, né? Eu sempre acho isso formidável. Eu tenho trabalhado bastante com isso. E um baita acerto, assim, de vê-lo lançado pela Fósforo junto com a Park Luna, ou Luna Park, perdão, na Círculo de Poemas, que tá fazendo esses plaquetezinhos aqui muito maneiros, muito bonitinhos, com elástico, pá. Mas de Kishi é excelente, é uma opção excelente de entrada, inclusive. E aí vem Melro. Melro, que é o terceiro livro de uma trilogia que começou lá em 2015, eu acho. Eu esqueci o nome dos livros nesse exato momento. Ah, tem aqui, ó. Helva e Guelras. E aqui é o Edmilson do Quase, né? Um Edmilson que experimenta muito com a linguagem, que troca muito de máscara, sabe? Que troca muito de estilo para tentar captar a essência daquilo que ele quer passar. E no caso de Melro, é um retrato da violência contemporânea, sabe? E como as coisas se desenvolvem dentro de grandes centros, principalmente. Ele sai um pouco dessa questão sertaneja, campesina, e ele vai um pouco mais para o centro, para a metrópole, e faz um excelente trabalho. É muito forte, muito profundo.
Tem um poema aqui que realmente eu acho espantoso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidamente, porque eu não lembro de nome. Caramba. Ah, esse aqui. A direção em si. Esse poema, pra mim, poema do ano. Tipo, Margarida Vale de Gato tem o livro do ano pra mim em relação à poesia. Mas esse poema, em particular, isso aqui beira a perfeição, assim, tipo, caraca, é absurdo, 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 absurdo. Se pá, se der pra dar um pause e ler, se não, sei lá, me pede lá no Instagram que eu tiro foto. Mas é o poema, assim, uma parada que eu fiquei muito emocionado quando li. Eu acho que o Edmilson tem essa capacidade de emocionar, né? E a figura dele meio quietinha e tal, meio que dá um desvio do que a poesia dele é capaz de fazer, cara. E por fim, né, o último livro da lista, O Som Vertebrado, que é uma espécie de homenagem do Edmilson de Almeida Pereira para o Milton Nascimento. E aí sim, é um livro muito sobre Minas Gerais. Esse ano eu estive em Minas, mais na zona metropolitana, mas peguei um pouco do interior também. Sei lá, esse livro é muito bonito e tem muitas coisas que eu pude ver, mesmo que de relance, sabe? Um pouquinho, eu consegui pegar, eu consegui captar a essência. E eu acho muito braba essa questão de você ter uma poesia regional, uma poesia local, uma poesia que conversa com o lugar, que conversa com uma pessoa específica, no caso do Milton Nascimento. E as referências aqui são inúmeras, sabe? Eu acho que o Edmilson fez uma parada muito sensível, muito atraente também. Talvez pudesse ser vendido isso aqui como um guia de viagem, se pá, sabe? Enfim, são elucubrações que eu vou fazendo durante a leitura. Mas a grande questão é que em forma, em conteúdo, em domínio, o Edmilson é um absurdo, ele é um monstro, sabe? E eu acho muito engraçado que ele está sendo publicado simultaneamente por muitas editoras, e aí ele está fluindo muito. Então está sendo uma estratégia ousada, mas no meu ver muito acertada, muito fortuita. E bom, esses aqui são os livros que eu tô lendo agora. O cenário já mudou, né? Agora eu já tenho uma parada direitinha para poder apoiar os livros. Algumas coisas vocês já sabem o que vão rolar, né? Camila Sousa Fichada, o Parque das Irmãs Magníficas. Eu poderia ter entrado nessa lista, mas eu já conto como 2023 por conta do podcast. Uma Festa para Boris também vai virar tema de trabalho aqui no podcast. E O Vento Levou é parte da nossa leitura conjunta. Esses três aqui fazem parte de um trabalho em paralelo que vocês saberão em breve. E mais as coisinhas que a gente vai lendo porque gosta, porque estuda e assim vai. Certo? Então é isso. Essa é a pequena pilha dos melhores de 2022, sem ordem de preferência. Quer dizer, eu coloquei algumas coisas aí, né? Mas não muitas, assim, não tá tudo ordenado direitinho. E a gente continua em 2023, né? Vocês não tem muito o que fazer, não. A não ser dar audiência pra gente. Sei lá, se quiser mandar um pix, patrocinar, a gente aceita também. Já? Então é isso. A gente se fala e tchau.